Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os gregos. Bom, os gregos, eles foram influenciados pelos egípcios, já que eles mantinham relação comercial. E a gente pode ver essa influência artística nas esculturas, por exemplo, né? Porém, os gregos, mesmo sendo influenciados pelos egípcios, com o passar do tempo, eles foram adquirindo suas próprias características, eles foram criando o seu estilo próprio. Tudo bem? Bom, na escultura, que é o maior, melhor representante desse período, a gente tem uma alteração. A gente não tem mais, não tanto, a função religiosa. Lembra que os egípcios, eles tinham a religião como sendo algo primordial na sua cultura? Então, os gregos, eles vão ter um entendimento um pouco diferente em relação a isso. Sendo assim, as suas esculturas, elas não têm cunho religioso. Muito pelo contrário, elas têm cunho decorativo, principalmente. Então, era para deixar os ambientes bonitos. Bom, a gente vê que essa diferença na escultura, por exemplo, é a questão do apoio. As esculturas gregas, elas não precisam de um apoio, diferente das egípcias, que, como a gente podia ver, geralmente elas eram esculturas que estavam sentadas, para que houvesse esse apoio, ou de pé, mas com os membros todos recolhidos, fechados, Nos gregos isso não acontece mais, A gente consegue ver espaços entre as pernas, entre os braços, o que vai demonstrar um maior domínio sobre a técnica de escultura. Bom, apesar de muito apreciada, a gente tem pouca representação de pintura, tá? Essas pinturas que nós temos hoje são em cerâmicas e elas têm de diferente a não utilização da lei da frontalidade. Lembra que a lei da frontalidade era o rosto de perfil, o tronco virado para frente, os braços e pernas virados para o lado? Então, nas pinturas gregas isso não acontece, Existe um naturalismo muito maior e muito mais detalhes na imagem. Por quê? Porque os egípcios, eles faziam aquela representação o mais simples possível para a pessoa olhar e logo identificar aquelas imagens. Os gregos não, eles vão primar pelos detalhes, para as pessoas ficarem pensando sobre aquela imagem. Então, visto isso, eles não utilizam a lei da frontalidade, E essas imagens, elas acabam retratando principalmente o cotidiano, histórias de deuses e semideuses, tá? É como se fossem histórias em quadrinhos. Cada vaso, cada cerâmica ou cada painel representava um trecho de uma história. Bom, no século IV a.C., ao surgimento da filosofia. E aí as artes acabam ganhando ainda mais influência. Elas não servem apenas para serem apreciadas, como até então estava acontecendo, ou cunho religioso, como acontecia com os egípcios. Elas têm um papel grande na sociedade, um papel de ensinar. E a gente tem o teatro como sendo uma ferramenta muito importante nesse processo. O teatro, ele sempre existiu, o homem sempre utilizou a representação, a criação de histórias para contar sobre o seu cotidiano. Entretanto, o teatro grego, ele acaba tendo muito mais relevância para nós aqui no Ocidente, porque ele acaba criando os moldes do teatro que a gente tem hoje. Então, por exemplo, as pessoas pararem, sentarem em volta ou sentarem na frente do grupo que vai apresentar, Você tem um espaço que aquela apresentação vai acontecer. Quem cria isso tudo são os gregos. As primeiras apresentações eram feitas apenas por homens. Esses homens utilizavam máscaras
para compor os personagens. E essas máscaras, elas tinham uma abertura na boca que permitia que o som ficasse mais alto. Então era para que as pessoas que estivessem mais distantes pudessem ouvir. Isso porque os gregos começaram a utilizar o teatro como forma de educação, forma didática. Então, os governantes, quando eles tinham que ensinar, né, ou transmitir alguma informação para as pessoas, eles utilizavam o teatro para contar essa narrativa, para contar essa história e assim educar as pessoas. Nisso, a gente tem a criação da tragédia e da comédia, que são gêneros teatrais. Na tragédia, né, como o próprio nome diz, as coisas são mais perturbadoras, né? São histórias mais trágicas, com um final não feliz, né? O final é sempre turbulento. Geralmente são histórias de deuses, semideuses, né? Onde os humanos acabam se dando mal de alguma forma, tá? Então a gente tem histórias que tem o intuito de passar uma moral, de passar um ensinamento. E esse ensinamento, então, ele é retratado dessa forma. Já a comédia, ela geralmente trata de temas mais cotidianos. Então, eles vão ter personagens que são mais engraçados. Esses personagens mais engraçados são humanos. Então, enquanto a tragédia vai contar histórias de deuses, né, semideuses, essas coisas místicas, as comédias vão tratar de temas mais humanos, mais presentes na sociedade, né? Então, eles vão tirar sarro de governantes, esse tipo de coisa, né? Mas tanto a comédia como a tragédia, elas têm fundamentalmente cunho didático, ou seja, ensinar alguma coisa ao povo, né? E é interessante que os gregos, de forma geral, eles são responsáveis pela autoria, né? Eles são os primeiros a colocarem os seus nomes nas obras, né? Isso porque antes, vamos lembrar lá, mais uma vez, os egípcios, os egípcios não faziam sempre as coisas iguais, né? Você não sabia o que era de fulano, o que era de ciclano, porque eles tinham regras que determinavam que todas as imagens tinham que ser iguais, né? Tinham que ter as mesmas leis, a lei da frontalidade, e que retratasse as questões religiosas, as questões do faraó. Pois bem, os gregos, eles já tinham um estilo próprio, né? Por mais que eles tivessem algumas regras de composição, eles assinavam as suas obras. Isso tem muito a ver com a filosofia e com a ciência, né? De dar nomes às pessoas, né? De colocar os autores daquele pensamento. Então, os gregos, eles vão começar a ter essa autoria, né, nas suas obras. Vão assinar as suas obras. A gente vai conhecer quem são os autores. Bom, a parte do teatro, os gregos, eles criaram um ideal de beleza. Não que eles criaram um ideal de beleza, né? Porque toda a sociedade no seu tempo tinha um ideal de beleza diferente. Mas os gregos, eles estimavam muito isso. E esse ideal de beleza, ele era por tratado. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma escultura, ela tinha que ser simétrica, ela tinha que ter um determinado tamanho. Isso para parecer mais bonita. A questão estética era muito importante para os gregos. Por quê? Bom, enquanto os egípcios cultuavam os deuses, né? Eles faziam tudo para que os deuses gostassem do que eles estavam fazendo. Os gregos, eles queriam se tornar deuses, né? Eles acreditavam nesse tipo de coisa. Então, por exemplo, os semideuses, eles eram filhos de deuses com humanos, né? Tinha essa história toda. Então, os gregos, eles acreditavam que eles poderiam se tornar um deus. Para eles se tornarem deuses, eles tinham que esteticamente ser
mais bonito possível. E esse mais bonito possível tinha que ser representado através das imagens. Então, quando a gente olha uma estátua grega, por exemplo, a gente não vai ver uma pessoa real ali sendo retratada. A gente vai ver uma possibilidade, uma questão imaginária de uma pessoa ali sendo retratada, né? Então, por exemplo, a questão da musculatura, todas as estátuas, elas têm uma musculatura muito bem definida, muito bem, né, resolvida. Você não vai ver uma estátua grega um pouco mais gordinha, com uma pancinha. Não, isso não acontece, certo? Bom, a partir do século IV a.C., a arte grega é chamada de helenística, né? Pois é a arte de Elade, que é a Grécia, né? Isso a gente está falando de Alexandre o Grande, né? Que vai conquistando vários territórios em nome da Elade, que é a Grécia, tá? Isso vai fazer com que houvesse uma transformação um pouco em relação à arte. Essas obras de arte, elas vão se transformar no sentido de que, como os imperadores vão conquistando mais territórios, eles vão acabar se influenciando pela cultura daquele lugar que ele está conquistando, né? E essa cultura vai transformar a cultura já existente na Grécia, certo? A arte helenística, ela apresenta uma dramaticidade muito grande. Diferente da arte grega antiga, que é mais sóbria, mais estática, a arte helenística, ela vai apresentar uma dramaticidade muito grande, uma impressão de movimento, e a gente não vai ter mais imagens de pessoas sozinhas. A gente vai ter grupos sendo representados também, né? Então, sempre com essa ideia de movimento, de dramaticidade, enfim, de mais possibilidades de movimento nas obras, né? E como eu falei, principalmente nas estátuas, que são as principais representações da arte grega, certo? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né? E a gente se vê. Até a próxima. Tchau!